Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio e ao Rui. Hoje iniciando no item 231. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, sempre convidando nossos amigos que nos acompanham de casa para interagir conosco usando o chat, deixando as suas observações, suas perguntas, suas interpretações, que somam conosco. Arthur, Cláudio, Eric, que estão aqui no estúdio e cuja presença abrilhanta, né, pelos seus comentários, pelos seus conhecimentos, esse nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, no capítulo 21, apreciaremos o tema da influência do meio. Com isso, Kardec nos remete às instruções que nos levam a perceber o peso que exerce o grupo como um todo, que exerce o ambiente, tal como se mostra para além das possibilidades individuais ou da influência individual moral do médium. Nós vamos, com este capítulo, então, aprender, né, o que devemos ter sob vigilância ao nos reunirmos para produzir com qualidade na hora da prática espírita. Muito bem. E o capítulo já nos remete a perguntas. Inicialmente, Kardec pergunta aos espíritos: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Resposta: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Segunda questão: não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Resposta: podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Meus amigos, por aí já se percebe que há um peso, há uma relevância em termos de influência exercida pelo conjunto de pessoas encarnadas e desencarnadas que circundam o médium e que realizam, enquanto ser coletivo, uma dada prática espírita. Eu indago a vocês o que nos leva, ou que tem levado a muitos a apontar o dedo e atribuir maior responsabilidade única e exclusivamente ao médium pela uma boa ou uma má produção mediúnica, sem o mesmo rigor na análise, na observação dos demais integrantes de grupo que, como se vê, também exercem a influência, assim como com os desencarnados que constituem as suas companhias para maior ou menor qualidade das comunicações recebidas. Essa é uma questão que a gente ainda está deslinchando, né? À medida que vai aprendendo com a experiência e a observação. E realmente a gente tinha essa pendência, essa mania de acreditar que o resultado da reunião, boa ou má, vamos dizer assim, proveitosa ou inútil, provinha apenas da ação do médium.
até que a gente descobriu o peso que todos têm. A experiência como dirigente de grupos, muitas vezes você tem, como qualquer pessoa, os percalços da vida aí, situações normais da vida aí que dão errado às vezes, e você tinha que partir para dirigir a reunião. Então a gente foi percebendo que a gente, dependendo do estado de espírito que nós chegávamos na reunião para dirigi-la, nós éramos uma forte influência, e geralmente negativa, na reunião. Depois, quando a gente começou a abrir realmente diálogo, não só com os espíritos, mas com os componentes todos, os próprios médiuns tiveram um pouco mais de segurança para dizer, olha, aquele dia, aquela semana, aquela reunião, eu senti a presença de espíritos, etc, etc e tal, mas eu tinha muito receio, porque você não estava bem, você não respondia bem, você realmente não estava no melhor momento. Então a gente quase que como assim, o médium se recolhe, bloqueia. E imagina isso na situação dos espíritos, né? Que estão ali na reunião também. Hoje a gente tem. É claro que é difícil, você nunca vai estar 100%, né? Mas a tendência é deixar os problemas próprios de trabalho, de família, de relacionamento, fora da reunião. Algumas vezes quase que impossível, mas a gente tenta fazer o melhor. E é muito importante isso em grupos que trabalham, como vamos dizer, sob a orientação da doutrina. E esses estereotipos, né, que o médium é o centro das atenções, ele é o centro da visão do trabalho mediúnico, mas ele é apenas um elemento, e às vezes o elemento mais fragilizado ali, se não houver quem o secunde com muito cuidado, com muito conhecimento, com muito carinho com o médium, dependendo do tipo de trabalho que ele desenvolve. Então é muito atenção, tem muita atenção a isso, né? É bem interessante, né? Isso só demonstra que o papel importante do que eles às vezes se chama de sustentação da reunião mediúnica, que são aqueles que por vezes não são médios ostensivos e que ficam ali, né, assistindo, não só assistindo no sentido de realmente auxiliando e procurando vibrar positivamente, né, através das preces, através, né, da sua até boa vontade, enfim. E o médium, como figura também super importante, né, nesse processo todo, tem que procurar realmente fazer essa higiene mental, não só antes da reunião, mas durante todo o período em que não está nela, justamente para chegar bem na reunião, né? Sabemos das dificuldades, mas é preciso essa visão de que isso isso é importante até para a produção da própria reunião. Então, vemos que todos são importantes e podem aí contribuir para uma boa reunião mediúnica. Exatamente, né? Não é só a culpa exclusiva do médium, tem também a influência do meio, como diz aí, né? É por isso que Kardec não fazia reuniões públicas, né? Como muitas vezes, no movimento espírita se faz reuniões de psicografia pública, né? O próprio Chico fazia, porque tem essa influência do meio, né? As pessoas também na reunião atraem, né, espíritos, e isso vai influenciar ali, né? Por isso até que para entrar na sociedade parisiense você tinha que passar por uma triagem, né? Tinha que ser convidado, aí eu ficava um tempo como convidado, depois entrava, enfim.
porque realmente numa reunião tem que ter a comunhão de pensamentos, né? De ideias e do sentimento no bem, né? E essa concentração, esse recolhimento, se não, se algum elemento ali não tiver, pode, né, atrapalhar a reunião até fluidicamente, né? Então precisa dessa comunhão de pensamentos. Nós também fomos aprender isso aos poucos e na prática, quando a gente formou os pequenos grupos aqui de médiuns que iam no ambiente onde era necessário, onde às vezes a pessoa passava por um processo de obsessão, ao invés de fazer aquela questão que a gente fazia no centro antes, que a pessoa, nós tivemos casos em que as pessoas praticamente foram conduzidas quase que amarradas ou sedadas para o centro espírita, porque havia a orientação de que a pessoa só podia ser atendida dentro do centro espírita. Então, dentro do centro espírita, nós formamos um pequeno grupo com muito estudo, e quando esse grupo estava começando realmente a sair do centro espírita para ir onde havia uma pessoa, uma família geralmente, com um problema ligado à obsessão ou à perturbação mediúnica. Nós tivemos o aprendizado na prática, porque você chega num ambiente totalmente contrário à questão espírita, à questão mediúnica, porque você chega num lugar católico, até numa casa evangélica, tá? E você tem um processo ocorrendo ali de perturbação espiritual. Então, no início, os médiuns tiveram muita dificuldade. Um médium que trabalhava serenamente, tranquilamente, na reunião dentro do centro espírita, não conseguia ali nesses lugares, num primeiro momento, agir, vamos dizer assim, com a sua mediunidade, com o seu potencial mediúnico. Então, foi se formando essa característica desse grupo do médium conseguir conciliar as dificuldades do ambiente. Algumas vezes, por exemplo, o médium não conseguia atuar ali, então a gente faz a visita junto com os médiums, e quando percebe que o ambiente é completamente refratário, até a presença dos médiums, da equipe espiritual que acompanha os médiums, a gente simplesmente conversa, estabelece uma ligação com aquela família, com aquela pessoa que está passando pelo processo, e vai para um local onde a gente possa fazer a reunião com os médiums tranquilamente. Então, a gente foi aprendendo e está sempre aprimorando essa questão aí. Agora, Cláudio, você toca no ponto da equipe espiritual. Nós temos visto certos grupos que depositam grande confiança e quase que absoluta nessa equipe espiritual. Será que esse tipo de ideia no movimento também não ajuda a obscurecer ou a se negligenciar com relação à qualidade de todos no momento da participação da sessão prática? Não, Pergunta extensível para todos, né, Cláudio? tá. A questão é o seguinte, como a gente fala genericamente, né, essas questões tiveram que ser aprimoradas ao longo dos anos. A gente vai para 22 anos de pequenos grupos familiares e que vem colhendo essas experiências na prática. Quando a gente fala equipe espiritual, a gente trabalha no seguinte sentido: nós, quando nos deslocamos para um local, só nos deslocamos quando somos chamados. Essa é uma das primeiras regras. Você não vai se meter onde você não é chamado. Então, só quando é procurado e quando a pessoa, conhecendo o trabalho que a gente faz, a gente explica muito bem que trabalha com médiuns e com a doutrina espírita,
Então, quando a pessoa aceita uma visita, a gente leva 1 ou 2 médiums para visitar esse lugar e ter uma primeira visão do que ocorre ali. Quando a gente comenta sobre equipe espiritual, a gente não está dizendo que essa equipe espiritual é a responsável. Quem somos responsáveis somos nós, tá? Mas sempre a gente sabe que a presença de amigos espirituais, os protetores dos médiuns, por exemplo, sempre estão presentes, né? Tanto que a afinidade vai levando a questões de uma identificação tão grande com esse amigo espiritual que cada médium tem, que o médium ali, se ajustando ao ambiente, dialoga, vamos dizer assim, mentalmente com o seu protetor, se ele deve ou pode realmente utilizar a sua mediunidade ali. Quando o médium não encontra parâmetro para isso, ele se aquieta, colhe as informações emocionais, sensitivas que ele consegue colher ali do ambiente, e a equipe vai para um local, geralmente minha casa, ou a casa de um dos médiuns do grupo, e aí sim é realizado o trabalho, vamos dizer assim, de evocação daquilo que está acontecendo naquele local ali. Quando as pessoas um pouco mais esclarecidas, mesmo de outra vertente religiosa e tal, esclarecidas do fenômeno, esclarecidas das bases doutrinárias referentes ao fenômeno, permite que se faça uma reunião na casa, aí a gente vai afinando a equipe mediúnica e algumas vezes a gente consegue belíssimos trabalhos em ambientes completamente refratários inicialmente. Mas é Cláudio, coisa assim, não há receita de bolo. A receita de bolo é a entendi. base doutrinária. Entendido. Eu só gostaria de recolocar minha pergunta para não parecer que eu estava me dirigindo exatamente à sua experiência. Assim, Não, não. não se trata de avaliação específica dessa sua abordagem com relação a certa visita que se faz, e com todo o tato, com todo o critério. Mas eu digo diante da suposição que às vezes alguns grupos tomam quanto à superproteção concedida pela equipe espiritual de desencarnados que preside o grupo, se isto colocado assim de uma maneira muito genérica e absoluta, isso não leva a um comodismo, se isso não leva a se negligenciar uma responsabilidade que pertence a cada indivíduo do grupo. Exato, você está corretamente. No começo, como a gente vinha do movimento aí, a gente ainda não tinha realmente mergulhado no estudo doutrinário. Aliás, não conhecia na época nem a coleção da Revista Espírita e ainda não tinha aprofundado principalmente o tema obsessão, né? A gente tinha essa pretensão. Olha, nós temos a proteção, etc. De repente, a gente via que a gente cometia erros crassos. E a espiritualidade, ela pode estar acompanhando, ela com certeza vai estar cuidando para que, vamos dizer assim, entre aspas, uma tragédia maior não ocorra, mas eles deixaram bem claro ao longo dos anos, a parte material do trabalho é de vocês. E vocês só podem realizar esse trabalho com conhecimento de causa, com estudo prévio, né? É claro que a experiência vai dando, vamos dizer assim, um calejamento, tanto ao médium quanto à equipe toda que acompanha, para que trabalhe o mais natural possível. Mas você tem razão nisso daí. A gente já viu situações de médiums e de dirigentes de chegar, não, pode deixar que o meu espírito cuida daqui. Não cuida nada, não. Dá cada caca que você nem imagina. Tá? Tem toda a razão. É só ver o caso lá da revista espírita do falso São Luís, né? Ou seja, se nem na sociedade parisiense tem esse escudo que vai proteger de tudo, quem somos nós para achar que a gente vai estar protegido de. Então a gente tem que ter o critério, né, racional para
averiguar, né, as coisas, né? É o que o Kardec fez e constatou o falso São Luís lá. O que eu percebo é que as pessoas têm certo receio, certo temor de colocar, de ter desconfianças, uma vez que eles acham que é uma espécie de traição, né, ao grupo espiritual, né, aos espíritos ali que estão assistindo, como se eles não tivessem confiança neles. Eu percebo essa questão aí meio que psicológica das pessoas, né? Tipo, né, eu não posso desconfiar de nada porque eu tenho que mostrar que eu tenho uma confiança absoluta na assistência espiritual da casa, né? Então fica aquela coisa, né? E aí, para que ocorra um processo ali de obsessão e chegando até uma fascinação, não custa, porque as pessoas estão com a guarda baixa, né? Elas acreditam que estão imunes a qualquer tipo de influência negativa, então isso realmente é uma postura muito perigosa. Muito bem, vamos dar sequência falando exatamente da ajuda que compete aos espíritos superiores, até que ponto eles realmente acodem. Vamos à terceira pergunta. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Resposta: os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se falhe os olhos e as orelhas. Esse o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Devemos comentar, então, que é relativa a essa assistência e guiada pela sinceridade e seriedade de propósitos, não é? É outra experiência que a gente teve também ao longo dos anos. É claro que no início das reuniões, quando a gente já participava do centro espírita, pretensamente já dirigia uma parte do grupo, sem conhecimento doutrinário, tá? Tinha uma estante repleta de livros dos médiuns aí mais conhecidos, mas não conhecia a base doutrinária. Quando os primeiros casos reais de obsessão bateram a porta do centro, foi um Deus nos acuda, porque ninguém sabia o que fazer. Aquelas instruções, vamos dizer assim, normativas, federativas, etc. e tal, elas iam até um limite. Daquele limite em diante, dependendo do caso, e quando apareceram alguns casos reais aqui, as nossas reuniões passaram a ser fúteis, passaram a ser inúteis, porque nós não sabíamos o que fazer. A gente levou anos para descobrir que o problema não estava na pessoa perturbada que procurava ajuda e nem nos espíritos perturbadores. Estava no grupo que não tinha condições de lidar com as situações. Uma vez que devagar foi se ajustando isso com o estudo, e perguntado a alguns amigos espirituais, eles dizem, mas vocês já eram para saber lidar com isso. Vocês têm anos de formação aqui, tá? E daí para frente foi, vamos dizer assim, um correr atrás, tá?
os casos pipocando, a gente é uma cidade pequena, mas começou a aparecer alguns casos de obsessões reais aqui, porque, vamos ser sinceros, a maioria dos casos que se procura hoje e que se denomina de obsessão no centro espírita são perturbações, na maioria, emocionais, são perturbações de espíritos aí, batedores, zombeteiros, brincalhões. A gente tem uma coletânea de histórias para contar aí, né? E se ficava ali, moendo aquilo ali, às vezes semanas, meses, anos, e quando os casos reais aconteceram, foi um Deus nos acuda, tá? Aí teve que mergulhar na doutrina e tal. De repente, está dentro dessa questão toda, e de repente a gente se descobriu, eu vou usar a palavra aí, a gente se descobriu medíocre, porque a gente não sabia nada, absolutamente nada. Eu tinha, agora está até guardado no fundo, lá na casa do fundo, mas eu tinha mais de 600 exemplares de romances, etc. A gente tinha assinante de clube de livro, mas esses livrinhos não resolviam a questão. Tá? Aí, graças a Deus, cai em mãos da gente. A gente sabe que esse graças a Deus aí, a gente sabe que tem o dedinho da espiritualidade. Cai em mãos a coleção da Revista Espírita, caiu em mãos alguns exemplares praticamente originais da doutrina, tá? E aí a gente teve que mergulhar a cabeça nisso. Graças a Deus estamos até hoje, tá? Esse tema aí, tá, dos espíritos superiores. Eu ainda não tenho espíritos superiores vindo à minha reunião, às nossas reuniões, porque realmente a gente ainda é muito pequeno. A gente está aqui na lida diária com os problemas, tanto pessoais quanto ainda de aprendizado, e tem alguns espíritos que, vez ou outra, falam: olha, vocês precisam se aprofundar um pouco mais. Como é que vocês querem que a gente exponha casos para vocês? Como é que vocês querem auxiliar pessoas que passam por dificuldades de compreensão doutrinária ou por dificuldades de perturbação espirituais, se vocês não têm conhecimento para isso? Tá? Então, é um processo aqui que a gente, vamos dizer assim, quase que diário. Tá? Realmente a questão da seriedade da reunião e como que os frequentadores, os participantes, né, os membros da reunião encaram aquilo tudo, faz grande diferença. Eu, às vezes, fico vendo, né, alguns grupos que se acham muito, né, consideram que a sua reunião está sendo muito bem assistida por espíritos de uma grande envergadura espiritual, enquanto que o atendimento que eles se propõem, né, e falo até fora dos arraiais espíritas, né, onde se pratica a mediunidade, são trabalhos que se propõem a trabalhos terra a terra, né, onde as pessoas acorrem àquele núcleo preocupados apenas em resolver problemas comezinhos do dia a dia, vão lá para arrumar namorada, emprego novo e mais dinheiro, e são iludidas com a ideia de que estão sendo atendidas por espíritos de alta envergadura, alta espiritualidade, de que aquele ali que está atendendo a reencarnação de Dom Pedro II, até já ouvi isso. Ah, não, ele está se mostrando assim, né, dessa forma, mas na verdade ele é reencarnação de Dom Pedro II. Mas, meu Deus do céu, então Dom Pedro II, ele chegou na espiritualidade, ele recuou demais, né, porque Dom Pedro II falava vários idiomas, um homem super culto, e agora está falando lá tudo errado, tudo... Quer dizer, são umas fantasias que se criam, né, onde os frequentadores, principalmente os dirigentes dos centros, querem enaltecer muito o trabalho e não sabem como, então ficam inventando, criando essas situações, sendo que ali seria quase que, né, pelo que nós aprendemos na doutrina espírita, principalmente nesse trecho aí, seria impossível espíritos superiores perderem seu tempo para atenderem pessoas com aquela mentalidade que vão procurando os centros espiritualistas ou mesmo espíritas para atender as suas curiosidades fúteis, né? Saber sobre o futuro e essas coisas. Então, a gente tem que estar atento,
né? Onde se pratica a mediunidade, para não cair nesses verdadeiros contos do vigário que muitos espertalhões se utilizam aí nos centros mediúnicos Brasil afora. Nós temos que, para bem perseverarmos no bom caminho, entender, primeiramente, qual a utilidade dos espíritos superiores, para que não seja tudo uma questão de empolgação, de apelação de vaidade, né, de parecer melhor, parecer superior. Nós temos, guiados pelo livro dos médiuns, né, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, e toda a filosofia e ciência espíritas, nos compenetrar do papel que esses espíritos podem desempenhar, em primeiro lugar, atraídos pelo grau de simpatia, de comunhão de pensamentos, vez que eles são sérios e têm uma ocupação moral bem definida, nós temos que assimilar, por assim dizer, esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito e saber das instruções que eles estão aptos a nos ministrar se compartilhamos dos seus interesses, das suas finalidades. Então, reunião tem que ser séria, os componentes têm que compartilhar essa visão de seriedade, uma intenção toda voltada para o autoconhecimento, para o auxílio aos meios de progresso moral e intelectual, e para a caridade, a fim de que atraiam homens sábios, homens sérios, como são os espíritos superiores, que não vão se comprazer com aquilo que o Arthur enumerou aí, uma série de futilidades que levam o ambiente a ser de mera especulação, de divertimento, e que em absoluto se coaduna com aquilo que é a intenção do espírito superior ao se comunicar. Esses espíritos superiores que, com esses interesses nobres, eles têm muito a contribuir para aqueles que estão realmente com o objetivo de se melhorar moralmente. Vão à prática espírita cientes de que possuem essa necessidade e que ali podem obter esclarecimento, pode obter instrução de ordem ético-moral para crescerem espiritualmente e não para outra ocasião. E os médiuns, em especial, né, tendo nesses espíritos superiores os seus guias auxiliares no desempenho da comunicação mediúnica, porque estão aptos, como o Cláudio inicialmente explicava, a reconhecer determinadas circunstâncias, determinados dramas, determinados ambientes que são muito sutis para nós outros encarnados e que neles podemos reconhecer com mais facilidade e grau de confiança. Então, tudo isso entra, né, na consideração de um espírito se aproximar ou não, sendo ele superior, né? Ele precisa, então, ser atraído por essa simpatia, por essa comunhão de intenção de sentimentos. Cláudio, alguma colocação? A minha cachorra quer participar. Quer participar, né? Eu notei. Mas, assim, essa questão dos espíritos superiores participando realmente é um tema que pega muito a gente. Quando começamos os pequenos grupos e hoje observamos o movimento aí, como o Arthur disse aí, aparecem cada coisa, tanto extra movimento quanto no movimento também. Essa pretensão nada impede que um espírito superior, como eles próprios dizem aí, nós vamos os meios poucos instruídos, mas vamos ver qual é a finalidade, qual é a questão que está ali ser proposta. Bom, se a questão proposta num meio pouco instruído está em se instruir, podem ter certeza que esses espíritos vão estar ali.
Nossa experiência mostrou isso ao longo dos anos assim. Entre uma médium, ela falou, olha, Cláudio, tem um senhor que fica aqui num canto da sala toda a reunião. A médium foi me relatar isso meses depois, né? Ela falou, Cláudio, quando a gente percebe que a reunião fluiu bem, ele dá um aceno de cabeça e sai, tranquilo. Ele falou, mas tem um dia, Cláudio, que ele sai no meio da reunião aí e vai embora. Então, a gente começou a ter um pouco mais de atenção. Ele não precisa um espírito superior aparecer ali e ditar regras, né? É o que o Rui disse, a gente tem a origem doutrinária, você tem a base doutrinária, você tem o livro dos médiuns, você tem o livro dos espíritos. Seria, como é que nós vamos dizer? Seria querer ter mais mérito do que a gente... Poxa, deixa tudo de lado aqui e vem direto aqui falar o que a gente tem que fazer. Não é assim que funciona. Muitas vezes, quando a gente questiona, eles falaram, olha, a direção, o modo como vocês vão montar a reunião, são vocês que são responsáveis. Nós vamos observar se vermos que há realmente seriedade, comprometimento, firmeza, nós vamos estar do lado, não precisa. Falou, agora, não venham pedir para a gente que lado que vai pôr a mesa, que cor que vai ser a luz, isso aí é problema de vocês. Tá? Nós vamos ver o comportamento de vocês e vamos ver o que nós podemos contribuir com vocês. Foi isso. E a gente está tentando sempre dar uma melhorada. De vez em quando escorrega o pé ali numa reunião, é quase como a gente ouvisse ali, ei, vocês não tem jeito mesmo, né? Quando tá pegando rumo, vocês escorregam. Mas é assim, né? E vão estar sempre por perto. Agora, essa questão da pretensão está começando a pipocar no meio aí de novo, as chamadas mensagens patrióticas, né? Qual a pretensão de um espírito dirigente do planeta, dirigente do sistema solar, vir cuidar de questões humanas aqui, gente? É um negócio tão banal. Então, é isso aí que acontece a nível de reunião. Esses tempos atrás, brincando, aí estava se comentando, vamos dizer assim, uma reunião que a gente estava fazendo online, estava se discutindo o preço do peixe. E uma médium só deu uma soluçada, deu um tapa na mesa lá do outro lado, a 300 quilômetros de distância daqui, e falou, escuta, o que tem a ver peixe com o livro Céu e Inferno, que vocês têm que estudar aqui? Assim, na lata. É assim que funciona, né? Agora, Cláudio, se nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não existe também um certo dogma disseminado? Não sei se o Eric gostaria de trazer neste ponto a sua contribuição. No próprio momento de formação dos médiuns, não há assim uma crença que se nota no meio sobre desmerecimento excessivo, de distanciamento dos guias, né, de até mesmo se desprezar, né, tudo aquilo que poderia vir em proveito desses médiuns reconhecerem seus guias, manterem relações regulares com esses guias, não é? Parece-me que não há um incentivo maior a esse respeito. Isso não seria também um certo distanciamento? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu conheço grupos, né, ligados ao GEAC, né, que eles têm uma revista, e é um grupo sério, kardeciano, e que se comunica com diversos espíritos, né, superiores, porque eles têm um rigor kardeciano de analisar a comunicação, né. Então, eu falo dos espíritos da codificação, Santo Agostinho, Erasto, né. Então, não há nenhum impedimento. Por quê? Porque esses espíritos, eles vêm justamente aos doentes, né? Se a gente já fosse perfeito, ele não precisaria vir eles aqui, né? Então, justamente por sermos imperfeitos, que eles vêm nos ajudar.
Então, utilizando a técnica da evocação, né, do livro dos médiuns, do capítulo 25, e mais análise, né, da identidade, você analisa se é uma comunicação compatível com o nível de Santo Agostinho, né? Você pode atribuir ao Santo Agostinho ou a um espírito desse nível, né? Que também, às vezes, não é o próprio Santo Agostinho, mas é algum espírito enviado dele, ou do mesmo nível dele, que assina esse nome, enfim. Então, não há nenhum problema, né? Realmente existe esse dogma de achar que a gente é muito pequeno para entrar em contato com um Santo Agostinho, por exemplo, quando eles veem justamente os imperfeitos, né, que são os que precisam de instrução. Essa questão se disseminou tão, e é tão danosa no meio que vocês não têm ideia. É assim, hoje, se você pegar e tentar trabalhar com um médium que já conhece o movimento, que já participou do movimento, você vai ter essa barreira. Alguns médiuns que iniciaram aqui com o grupo, ou seja, não tinham a menor ideia que tinham potencial mediúnico nem nada, de repente você vai numa reunião, você vai num local, há uma ação mediúnica ali, você reconhece aquilo ali como um agente mediúnico, um médium, e quando ele vem para o grupo, sem ter conhecido a literatura mediúnica, sem ter conhecido o meio aí que a gente chama de movimento espírita, você tem uma facilidade de trabalhar com ele. Quando você tem... esses dias nós discutimos isso. A gente foi procurado por um senhor aqui. Vamos tentar ajudar no limite da possibilidade. Ele está com 74 anos. A vida inteira teve conhecimento de que tem uma capacidade de vidência, tem uma capacidade sensitiva de perceber o meio, mas nunca, nesses 74 anos, nunca teve quem orientasse. Passou por diversos grupos espíritas, mas é aquele negócio, palestra passe, palestra passe, palestra passe. Ninguém nunca conseguiu sentar com o cara. Agora, leu de tudo, já foi para grupos espiritualistas, já leu livros agnósticos, aquelas coisas todas. Como é que você vai trabalhar com esse médium, mesmo sabendo que tem um potencial ali? É muito difícil. É muito difícil. Você consegue extrair alguma coisa se ele se comprometer a participar seriamente, mas você vai ter que filtrar, peneirar tudo que vem dele. Tudo. E isso, por exemplo, vem daquela crença. O Eric tocou aí da questão da Sociedade Espírita de Paris. O rigor da Sociedade Espírita de Paris, no começo, quando a gente foi estudar, ela nos assustou. É o que o Eric disse aí. Poxa, mas era de onde sairia a doutrina. Você não podia ter meio termo ali. Tá? Então, Kardec foi supremo nisso. Tinha que haver um rigor absoluto. Ponto. Isso daí também hoje, a história que se conta no meio espírita sobre a formação da sociedade, o meio como que a sociedade funcionava, também é um inibidor para os médiuns de hoje. E junto com essa história de médiuns famosos no Brasil, juntou essas duas informações. Não, é só o médium X e o médium Y que pode receber espírito de luz. Eu não posso. Eu ouvi isso muitas vezes. E você tirar esse bloqueio mental de uma pessoa, às vezes, de 50 anos, 30 anos no meio, é quase que impossível. É uma pena. A gente já lutou... Para não alongar o assunto, mas vejam bem, eu tenho um neto que está hoje com 21 anos, eu tenho uma filha com 29 anos que, infelizmente, trabalhou dos 12 aos 21 com mediunidade, naturalmente, depois casou com um evangélico. Olha, pai, agora não mexo mais com isso, ponto. Acabou. O outro neto tá para São Paulo, está fazendo faculdade, não pode se dedicar.
Uma neta de 15 anos também está para o colégio. Não tem. Quando há possibilidade, a gente senta, conversa um pouco, quem sabe lá no futuro. Não há, na minha visão, no movimento hoje, nenhuma preocupação em formação de médiuns do zero para frente. Quer pegar o médium assim, o médium recebeu o espírito do fulano de tal, o espírito de luz, vamos pegar ele para trabalhar com a gente. Esse é o grande problema hoje, né? Agora, você já ouviu falar, Arthur, nisso? Eu não lembro o livro, mas eu creio que era um livro que era orientado a fazer aquilo que é próprio dos médios, ou seja, instruir sessões práticas ou mediúnicas e dizer que, por exemplo, hoje predominam as sessões de desobsessão, porque é muita gente que temos para tratar e por isso os bons não podem se comunicar, não devemos ter essa pretensão de comunicações dos espíritos superiores, porque o nosso trabalho deve ser rude e todo voltado na obsessão. Você já se deparou com essa afirmação? Parece que eu acho que é o próprio. Bem, eu não quero ser leviano aqui, mas eu realmente acredito que tenha lido isso no livro Desobsessão do André Luiz. Alguma coisa parecida com isso, sim. Realmente. Existe isso daí. Agora, eu teria que ver ao certo se é esse livro. Pois levado ao extremo essa ideia, me parece que passa a ideia combatida em diversas páginas das obras fundamentais do Espiritismo, inclusive no Céu e Inferno, que fala da monopolização das comunicações pelos espíritos maus, né, que somos condenados às trevas e que não temos, né, o socorro do alto, que não temos como receber ditados dos bons espíritos, porque isso é para Kardec, isso é para fulano, ciclano, que são abençoados, enquanto nós outros temos que ralar mesmo e sem acesso. Eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Me desculpem se eu exagero, se eu firo alguma suscetibilidade de alguém que nos assiste, né, por ser a sua experiência, por ser a sua convicção, sempre respeitada aqui como opinião pessoal, estamos apenas estudando a doutrina, e nessa condição, deixar bem claro que, segundo o Espiritismo, os espíritos de todas as classes podem se comunicar e que, para assistir o médium, está designado o seu guia para conceder-lhe, em havendo utilidade, em havendo propósito, em havendo simpatia, comunicações instrutivas, orientação durante as reuniões mediúnicas para orientar o desempenho da faculdade mediúnica, e é algo que não podemos nos dar o luxo de desprezar, não é? Olha, um depoimento pessoal. Eu venho desse livro aí, o Arthur matou a charada. Eu não sei se é nesse livro específico que tem essa instrução. Mas, por exemplo, no local que eu me formei, não criticando, mas era a formação que tinha, os livros bases eram os livros de André Luiz. E como a gente não conhecia nada, a gente utilizou esses livros por muitos anos. Como é que vamos dizer? Vinha das federações, vinha um roteiro de estudo das federações. E a gente fazia parte. Aí, de repente, como eu disse, o divisor de águas foi essa questão de aparecer dentro do grupo espírita, do centro espírita que a gente frequentava e trabalhava como dirigente, os reais casos de obsessão, que esse livro, infelizmente, não dá conta. Ou você pega Kardec ou você dá um tiro no pé, né? E aí, graças a Deus, a gente teve que... Mas, assim, é muito amplo a grande questão. Hoje, por exemplo, eu nem uso... A gente parou de usar o termo desobsessão há muito tempo, porque é um termo que me causa hoje até arrepios, tá?
E o termo obsessão, a gente tem hoje um cuidado muito grande também de lidar com ele, tá? Porque geralmente no processo da obsessão, você tem espíritos ali, familiares, queridos, conhecidos, num pega para capar, vamos dizer assim, que é difícil entender. Só a doutrina que dá realmente uma visão real da coisa. Então, tem tanta coisa para desmistificar, tá? Essa questão de que só Kardec podia evocar espíritos superiores, que só Kardec podia receber instruções, que só médiuns Y, X ou Z podem receber esse termo espírito de luz. Ai, Jesus, né? Vamos lá. Tema, pô. Isso aí é briga do Arthur. Eu não tenho nada que ver com isso, né? Mas vamos lá. E essa questão da desobsessão. Eu, por exemplo, hoje a gente tem no meio familiar pipocando aqui uma meia dúzia de processos de obsessão. Só que obsessões levadas naturalmente pelo conhecimento espírita, de onde você tira conhecimentos que eu precisaria de vidas para ter, tá? Então, tem muita coisa ainda para ser. O Rui foi muito feliz em tocar nesses assuntos. O meu grupo, por exemplo, eu chamo meu aqui com a pretensão disso, a gente vai para 22 anos de grupos familiares, tá? O trabalho é de auxílio a espíritos necessitados. Nós somos os primeiros, os encarnados do grupo são os primeiros necessitados. Necessita do estudo contínuo, necessita do esforço contínuo, necessita manter ali um ritmo, essa mudança moral, essa coisa. Esquece aquela conversinha de reforma íntima, que também dá um nó na cabeça, tá? É batalha dura, tá? E a gente está caminhando. No meio de tudo isso, você tem lições fantásticas de chamado espíritos necessitados, espíritos sofredores. Você tem a oportunidade de ter ali um amigo espiritual que nós chamamos de mentor, os outros chamam de guia, os outros chamam de anjo da guarda. Para nós é um protetor que está ali, quando é preciso, vem, ou aponta o dedo para o nariz e cuidado, tá? Familiares, quantos anos dentro da doutrina sem ter a oportunidade de ter um contato com um espírito familiar que a gente sabe que nos rodeia. Por quê? Porque barrava tudo o que vinha de orientação aí, vamos dizer assim, de quadradinho, barra tudo. Você entra na doutrina, com quem que você está conversando? Estou conversando com meu pai, com meu tio, com minha avó, tá? E desmistificar isso. O que a gente... Há poucos dias eu conversei com um espírita, tem 30 e tantos anos de reunião, de participação em grupo espírita. Sabe qual que é a dificuldade dele? Ele não sabe o que ele vai fazer, que ele está sonhando com a avó dele, que morreu. Meu Deus! Puta, ajoelha e agradece de estar sonhando com a velhinha, cara. É isso daí que a gente está batalhando aí. Vamos lá. Muito bom. Vamos dar um passo à frente e projetarmos a quarta pergunta ainda neste tema. Kardec indaga aos espíritos. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Vamos lá. Resposta é negativa. Não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Meus amigos, com a licença, também aqui a pergunta de Kardec nos remete a um certo dogma de movimento. Nós temos acreditado falsamente
na interdição do ambiente da sessão mediúnica aos espíritos inferiores? Como é que vocês apreciam esse outro ângulo da mesma questão que vimos abordando? Não, eu já vi, por exemplo, explicações místicas no sentido de, por exemplo, acreditar que tem um campo protetor ao redor do centro que não entra, que não permite entrar espíritos inferiores, né? E isso não faz sentido nenhum, até porque os próprios espíritos inferiores vão aprender ali na reunião séria, né? Então, é justamente essa a utilidade, né? Tanto ouvindo quanto se comunicando também eles podem aprender, ser instruídos, né? Então, não existe isso, né? Você não vai estar imune à ação dos espíritos inferiores porque você está num grupo sério ou no tempo do centro, né? Você tem que estar alerta o tempo todo. O famoso cinturão de proteção, né, gente? Tem, viu? Mas não é essa mágica, não, como diz o próprio Kardec aí. É interessante. Quando a gente passou a fazer as reuniões familiares, houve muita crítica de amigos e tal. A gente se baseou em Kardec. A gente foi lá na Revista Espírita, dezembro de 1861, papapá, papapá, e começou, aliás, por uma necessidade até própria, mas vamos lá. Essa questão dos espíritos inferiores, por mais séria que seja a sua reunião, eles têm, não vou dizer total acesso, sempre tem ali amigos espirituais que sabem a intenção daquele espírito. E quando eles adentram a reunião, é interessante que a gente começou a perceber nos primeiros anos assim, a gente sempre teve muito menos problema nas reuniões familiares dentro dos lares que a gente participa do que no próprio centro espírita. Toda semana a gente, como dirigente, tinha que apagar um incêndio dentro do centro espírita. Era incêndio material, de fofoca, de etc e tal, era incêndio de médiuns descontrolados, era incêndio de dirigentes discutindo. Aí, quando passamos para os grupos familiares, aquilo deu uma aquiescência. Aí, durante muitos anos, a gente ficou com essa pergunta na cabeça. Aí, um amigo espiritual, um dia, sem que a gente expusesse isso nem para nenhum membro, nem para minha esposa, o amigo espiritual incorporou na médium e, no modo de dizer da incorporada, me enfiou o dedo no meu nariz e disse assim: "O meu amigo, é sua casa. O seu comportamento é que diz quem entra na sua casa, tanto material quanto espiritualmente. Experimente relaxar a vigilância, experimente conturbar o seu lar com discussões fúteis, com discussões inúteis, para você ver quem que vai entrar na sua reunião. É assim que funciona. E aí a gente teve grandes surpresas. A gente alongaria muito aqui. Quem sabe um dia a gente faça um trabalho solo aí, só para contar histórias. O médium, tem um cara ali bem perturbado, mas ele fica ali no cantinho. Meses, anos, o cara não está perturbado mais, ele está sentado ali no sofá, está tranquilo. Anos depois, quando eu estou cometendo um erro aqui, o cara se manifesta através da médium. Ei, eu estou esses anos todos com vocês, eu aprendi que isso daí que você está fazendo está errado. Por que você está fazendo? Pronto. Tá aí a resposta dessa quarta pergunta aí. Na chincha, como a gente costuma dizer. É o Cláudio Forrest Gump, contador de história. Aguardem. Mais alguma observação, amigos? Bom, então isso, como os amigos colocaram, devem constituir alerta para que nos mantenhamos sob guarda, lúcidos, observadores, para compreender que eles, como necessitados, tão quanto
nós somos, comparecem, sem nenhum tipo de interdição mais severa que a medida da necessidade providencial, a estas ocasiões, inclusive para testar a nossa habilidade de nos conduzir como grupo, como membro de grupo, né, e perceber que estamos diante de toda uma multidão de invisíveis que nos observam, nos acompanham e atentamente reagem à nossa maneira de pensar, de querer e de agir, independentemente de sermos médiuns. Aliás, a questão, o item 232 cuida disso, né? De saber se o médium é feito aquele mel, atraindo aí os insetos todos, teria a condição de atrair os espíritos, ou se essa multidão está, independentemente da mediunidade, sempre colocada entre nós. Então vamos ao item 232, se os amigos não tiverem, claro, nenhuma observação final sobre o item antecedente. Não? Então vamos. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar agora mesmo cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Esse é o princípio da atmosfera espiritual, da comunhão de pensamentos. É um princípio pouco utilizado por nós no dia a dia, não esquecemos que jamais estamos solitários. A gente esquece, sim. Esse é outro mito dentro do movimento aí, que a gente tem uma dificuldade muito grande para lidar. Pessoas, às vezes, muito bem intencionadas, perguntam informações sobre a doutrina, aí você fala, olha, a gente tem uma reunião de estudos, etc. E tal. Ah, não, eu não sou médium, eu não preciso participar, não. Então, esse é um folclore que corre aí, como se toda pessoa que participe obrigatoriamente teria que ser médium. Aí, quando você tenta explicar, a pessoa, não, eu não vejo, eu não sinto nada, não, eu não vou participar, não. E aí, lá na frente, anos depois, você vê a pessoa em confronto com problemas aí quase que insolúveis, e você sabe que é o comportamento da pessoa que levou aquilo, pelas companhias que atraiu. É o mel atraindo abelhas aí, que diz o Rui, né? É uma pena, mas esse também é um tabu no meio aí, que precisava ser desmistificado.
Realmente, né? Há tantas questões mal né, pouco compreendidas, né? Dentro do meio espírita, mas isso se deve realmente à falta de estudo, né? A gente percebe que pouca leitura, o pouco aprofundamento, o pouco debate, o pouco interesse, né? E, claro, salvo aí raras exceções, mas realmente quem leva efetivamente a tarefa espírita a sério é um número reduzido, né? Temos muitos curiosos, muitas pessoas que vão ao centro apenas para receber e não estão dispostas a doar nada, né? Nem seu tempo, nem nada, a não ser que aquilo se converta em algum benefício a ela. E aí a gente vai separando esses casos aí e fica realmente um número reduzido frente ao número total de frequentadores. Outro dia mesmo foi feito um estudo, né, uma pesquisa pelo grupo onde o Marco Melani, por exemplo, faz parte, onde foi feito um questionário, foi dado um questionário para alguns dirigentes espíritas responderem, e o número de dirigentes que sequer tinham lido todas as obras fundamentais de Allan Kardec era bem alto. Né? Então, quer dizer, se dirigentes sequer foram, né, um grupo, um número alto, né, um percentual alto de dirigentes, sequer foram capazes de ler todos os livros de Allan Kardec, eu quero que vocês imaginem como deve ser o percentual em relação aos frequentadores. Claro que, obviamente, pode ter um ou outro frequentador que talvez tenha lido mais que o dirigente, mas acredito que a grande maioria realmente. E aí viram alvos fáceis, né, de modismos, de falsas crenças, de mitos que se criam aí, de informações falsas que uma vai transmitindo a outra, e nós temos o número de confusões que nós temos notado dentro do movimento espírita. Neste caso, temos ouvido, melhor dizendo, né, essa suposição infundada de que o contato com o mundo espiritual pode ser isolado para os muros da casa espírita, não é que qualquer tipo de atração e repulsão sobre os espíritos só se desencadeia, só se verifica no interior da casa espírita. E isto se choca com o que estamos acabando de examinar por fonte segura, como o princípio espírita, segundo a qual os espíritos povoam sem confins o espaço, estão ao nosso redor permanentemente, de acordo com a lei de simpatia ou comunhão de pensamentos, e que, por isso, não há fundamento em se recear levar da casa espírita para casa a companhia de algum espírito comunicante, de algum, enfim, companheiro aí de casa espírita ou de grupo prático, como uma espécie de consequência de ser espírita ou de ser praticante espírita. Só para terminar aí, se eu não me engano aqui, é Santo Agostinho que tem uma declaração, né? Vós estáis cercados por uma multidão de testemunhas. Se eu não me engano, isso é um fato bíblico até. Oi, tá mutado. Mutou. Falava fato bíblico. Vós estáis cercados por uma multidão de testemunhas, se eu não me engano. É Santo Agostinho, Paulo de Tarso. Então, são questões que até hoje fica aí embaralhada, e hoje no meio é terrível você conversar com uma pessoa que você sabe que aquele episódio que ela está vivendo tem relação com o envolvimento de amigos espirituais ali, não necessariamente obsessores,
essa relação é constante. Nós estamos mergulhados no meio aqui, né? Aí a pessoa já se retrai, não, eu não quero saber disso, eu tenho medo disso. É um problema muito sério hoje, né? Você falar sobre espiritualidade para as pessoas. Porque eles dá a impressão de que espírito é um ser à parte, absolutamente à parte, é outro mundo, eu não participo dele, eu não faço parte disso, né? É mais ou menos assim que o pessoal pensa. Seguindo o próximo parágrafo, por favor. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupado com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferencialmente ou preferentemente os cercarão? Não serão, de certo, espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, feita abstração completa de toda a ideia de evocação. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que os estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras poderosas, como um bom pastor que acode ao chamado de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com o campo livre. Seguindo o item 233, nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em mais condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretenderam algumas pessoas, quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos, qual se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho. É que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos para o bem, tanto quanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Prova o fato de que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos, que não os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisas muito distanciadas das vossas ideias
e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Meus amigos, comentários sobre essa homogeneidade, estratégia para adquiri-la em grupo existe? Nós vamos localizar em O Livro dos Médiuns também? Ou este resumo diz tudo? A estratégia como diz aí em outras partes, o recolhimento, né? E a homogeneidade de ideias, né? E de sentimentos, né? No bem, né? Que vai garantir essa boa reunião, né? Então a reunião precisa ser séria, instrutiva, né? E ter essa homogeneidade, né? Então, muitas vezes pode haver discordâncias secundárias, né? Mas não pode haver discordância nos princípios fundamentais, né? Por exemplo, você discordar sobre evocação, né? Isso é um ponto fundamental. Então, tem que ter também essa coerência das ideias, né? Mas também, sobretudo, dos sentimentos no bem, né? Que é o que vai atrair os bons espíritos, né? O coração puro, como disse Kardec ali. Essa questão aí é tão difícil comentar sobre isso, porque a gente hoje tem a experiência dos dois meios, né? Não é crítica, tá? É coisa racional, e a gente hoje tem a experiência. Kardec estava muito certo quando aconselhou os pequenos grupos familiares. É claro que você ter grandes centros, principalmente em cidades grandes aí, é muito bom, é maravilhoso, aliás. O grande problema é que aqui, pelo menos no Brasil, depois de Kardec, se convencionou que um centro forte é um centro grande. O tal do, não sei como que vocês se relacionam aí, mas o tal do caderno de presença, que até hoje eu não sei de onde surgiu, o tal do médium forte, o médium... Então, grupos familiares, a gente, quando começou essa experiência, começou a ver o acerto disso aí. A homogeneidade, ela se torna a variável, quanto maior o número, mais difícil. Quanto mais componentes, mais difícil haver essa homogeneidade. Isso é matemática. Isso não tinha nem que ser discutido. É claro que um grande grupo presta um trabalho hoje doutrinário fantástico, mas nada impede que esse grande grupo se divida em pequenos grupos e some as experiências, some a utilidade, né? Nós tivemos uma experiência numa pequena cidade aí do interior de São Paulo, Quatá. Fomos conhecer essa cidade, inclusive fomos, como é que se diz, trabalhar materialmente lá, fomos pintar um centro espírita de um amigo que conhecemos aqui pela internet, e lá os grupos são os chamados grupos espíritas aí, federativos e tal, né? E a gente passou um mês lá. E o amigo queria que a gente fosse lá para realizar o trabalho e também para conhecer o trabalho dele e para oferecer o que a gente tinha de experiência. E a gente convidou eles para fazer pequenas reuniões. Nós fazíamos 2 reuniões familiares, juntando parte do grupo lá. Graças a Deus, isso vai para 6, 8 anos. Os pequenos grupos continuam. Adesos ao Casa Espírita, fazem semanalmente 1 ou 2 reuniões familiares e depois trazem essa experiência para dentro do grupo. A Sociedade Espírita de Paris basicamente era isso,
como Kardec definia, é um centro de irradiação. O conhecimento dali ia para todo lugar. Aqui se convencionou que vem o conhecimento de todo lugar e vai ficar aprisionado aqui no centro. Infelizmente tem essa coisa aí. Então, essa homogeneidade a gente tem hoje. Por quê? Porque você trabalha em pequenos grupos, você trabalha o médium, você conhece o médium. Isso em grande centro seria muito difícil, mas tem que haver um meio termo aí. Eu convivo com o médium, então a gente sabe o que vem do médium e o que vem da parte espiritual, é mais fácil filtrar. As pessoas se relacionam e se conhecem naturalmente, não tem aquele artifício de eu vou me relacionar durante 1h30, 2 horas em que eu estou lá no centro. A pessoa às vezes não sabe nem aonde o companheiro do centro mora, não sabe nem a situação pessoal que aquela pessoa passa. A gente conseguiu conciliar essas coisas nos pequenos grupos. E essa homogeneidade vai sendo conseguida dessa maneira aqui. É importante aclararmos essa homogeneidade no bem, porque às vezes isso se obscurece diante de algumas visões mais místicas e queremos simplificar com base no Espiritismo, com o que ele dá a compreender em outras páginas que vêm em auxílio a este resumo, para que tenhamos nisso a unidade de intenções no momento em que estamos reunidos, todos com o pensamento voltado à realização de um estudo sério que nos permita aprender e, ao mesmo tempo, praticar a caridade. Então, nós temos que pensar constantemente nesse sentido, todos integrantes do grupo ao mesmo tempo. Não vale cada um fazer uma prece diferente no seu canto, porque a prece que aprendemos, né, contém diferentes pedidos, contém diferentes agradecimentos e louvores, que, se não for partilhada com os demais, por incrível que pareça, né, paradoxalmente, pode ser um gesto de egoísmo e não de comunhão de pensamento. Então, neste momento, a prece é feita no início da sessão exatamente para orientar todos a entrar nessa homogeneidade ou nessa comunhão, na medida em que o propósito coincide, na medida em que o sentimento é o mesmo, e isso tudo de uma maneira a dar a nota, o tom a essa verdadeira orquestra que irradia, como disse o Cláudio, não, irradia o melhor de si quando está reunida. Então, muito importante entendermos essa nossa necessidade antes, durante e posteriormente ao momento da prática, de vigiarmos os nossos pensamentos para que sejam cada vez mais constantes no sentido da compaixão, no sentido do desejo de aprender sobre as leis divinas, sobre os meios que temos de alavancar nosso progresso espiritual, coisas que às vezes não cogitamos quando estamos ali concentrados. Nós estamos querendo saber se um espírito tal vai aparecer, se teremos algum tipo de compensação pelo tempo dedicado. Nós somos verdadeiros tagarelas do ponto de vista dos pensamentos, né? Cada instante é uma imagem, é uma cogitação, e isso, para os espíritos, é um fator negativo que impede essa homogeneidade, tá bom? Então vamos caprichar na concentração por meio dela para fazer a comunhão em torno de uma mesma intenção, de um mesmo sentimento, de uma mesma finalidade. Achei interessante essa questão da divagação, né? É uma dificuldade de muitos de nós de focarmos o pensamento.
Do ponto de vista da quantidade que foi abordada aí pelo Cláudio, eu achei interessante, porque tanto professores quanto alunos sabem que o rendimento, tanto de um quanto de outro, se dá de uma maneira mais clara, né? Há um maior rendimento quando o grupo é menor. Né? Então, essa coisa de grupamentos mediúnicos muito grandes, né, realmente deve dificultar esse processo da homogeneidade. É muito mais fácil você criar, né, uma sintonia entre poucas pessoas do que por muitas, né? Do que com muitas. Então, realmente faz sentido. Agora, claro que se mesmo no grupo pequeno, como disse o Rui, e tiver um ou outro elemento, no grupo de 5, 6, tiver um ou dois que, né, não estão compartilhando dos mesmos interesses, os mesmos sentimentos puros e elevados, né, como deve ser, realmente já é o suficiente para quase que arrasar os resultados do grupo como um todo. Eu só queria ressaltar essa questão da concentração, do foco e dessa questão que o Claudio falou dos grupos menores, né? Realmente, num grupo menor é mais fácil, né? Não que é garantia, mas é mais fácil ter o recolhimento e a homogeneidade, né? Então, por isso que Kardec recomendou os grupos familiares e o crescimento desses grupos familiares na França da época, né? Ele viu como isso ajudava na propagação e no espiritismo, que eram grupos, esses grupos familiares particulares eram grupos menores e que tinham mais comunhão, né? De sentimentos, às vezes assim, no seio da própria família ali, então era mais fácil essa comunhão, né? A gente aventou a hipótese, na época ainda que frequentava o centro, não necessariamente não precisaria ser grupos familiares, embora Kardec foi muito feliz nessa assertiva aí. O próprio centro espírita poderia fracionar os seus grupos e ter um trabalho muito mais completo. O grande problema é que dentro dos grupos tais como são organizados aqui no Brasil, a questão da autoridade é um nó que você não consegue desatar. Tá? Delegar, por exemplo, autoridades para um ou para outro, ou pessoas buscarem ter responsabilidades, é muito difícil você conseguir nos grupos hoje. Então, os grupos familiares, o senhor da casa, o dono da casa ali, ele pode dizer, ó, vai ser assim, vai ser assado. O dirigente organiza, o responsável pelos médiuns trabalha tranquilo, e assim por diante, né? Muito bom, muito a aprender, muita responsabilidade a assumir. Eu já ouvi falar no movimento espírita, inclusive, de exigirem a separação de familiares, que eles não poderiam participar do mesmo grupo para não levar suas dificuldades domésticas para a prática mediúnica, né? Então vejam, né? E quanta diversidade aí de regras nós temos ainda para parar fazendo reflexão sobre as instruções de O Livro dos Médiuns. Creio que nós estamos nas nossas considerações finais, não é, amigos? Então é isso, foi excelente estudo, né? Terminamos o capítulo da influência do meio, né? Continuamos no próximo. Queria agradecer ao Rui, ao Arthur, ao Cláudio. Vocês têm mais uma colocação a fazer? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo estudo, na próxima terça, porque agora mudou, né, o horário e é o dia e é toda terça, 8 horas. Então até a próxima.